Olá, meu nome é Tamires Bonani Conte, desenvolvo meu doutorado na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e bastante recentemente também na Universidade Paris-Créteil, a Paris 12, cujos projetos são apoiados pela FAPESP. Este vídeo foi feito para o Enampol Integra com o objetivo de apresentar um projeto que desenvolvi em coautoria com a pós-doutoranda Júlia Lourenço Costa, que é o verbete Linha de Frente. Este verbete faz parte de um projeto maior chamado Enciclopédia Discursiva da Covid-19, encabeçado pelo professor Roberto Leiser Baronas e pela professora Fernanda Castellano Rodrigues. Então, como eu disse, de todos os verbetes desenvolvidos, eu vou falar um pouco especificamente sobre o linha de frente. Linha de frente é um termo que vem sendo muito usado no contexto da pandemia de Covid-19, não só no Brasil, mas no mundo todo, para designar os profissionais que estão mais à frente no combate ao novo coronavírus. Em outras palavras, a linha de frente é formada pelas pessoas que estão em contato mais direto, mais constante e mais intenso com o vírus e, portanto, têm maior risco de infecção devido à própria função que desempenham na sociedade. É importante pontuar que atualmente o termo é muito usado pela sociedade em geral para designar os profissionais da área da saúde e funcionários de setores essenciais, médicos, enfermeiros, sendo muito associado a palavras como combate, enfrentamento, luta, heroísmo e batalha, por exemplo, todas de forte engajamento militar. Nesse sentido, linha de frente é também um termo que deriva das Forças Armadas e é definido nesse contexto como uma medida de controle de espaço de combate que designa as forças amigas ou inimigas mais à frente, presentes na zona de combate durante um conflito armado ou uma guerra. Assim, apesar de linha de frente ter ocorrência em diversos países, é importante salientar que o uso desse tipo de vocabulário num país como o Brasil é ainda mais significativo porque ativa também os sentidos de uma ditadura militar ainda bastante recente. Assim, com base em uma percepção espacial, o termo linha de frente demarca a escala de proximidade entre dois grupos, o aliado e o inimigo. A linha de frente é, então, o grau máximo dessa aproximação. Aqueles que estão na linha de frente de uma disputa, de um combate, de um enfrentamento, são os que estabelecem o contato mais próximo com o inimigo. Desde março de 2020, quando foi declarada a pandemia no mundo pela OMS, a analogia do enfrentamento contra o coronavírus se estabeleceu de maneira imediata e o vírus passou a ser o inimigo a ser combatido e a linha de frente, os soldados desta guerra. Quando se fala em linha de frente, no contexto da pandemia, se exaltam os profissionais da saúde, sobretudo os médicos. Porém, nesse cenário, não só esses profissionais estão mais próximos do vírus inimigo. Há também vários outros setores essenciais. Então, por exemplo, funcionários de um hospital, que trabalham no transporte de pacientes, no setor de limpeza, setor administrativo, segurança, lavanderia e etc. Estão também na linha de frente os trabalhadores do serviço de coleta de lixo, mercados, farmácias, entre outros, que são invisibilizados e colocados em segundo plano nesse combate, pois raramente são citados na grande mídia como pertencentes à linha de frente. Assim, num primeiro momento da pandemia, a representação desses grupos que pertenciam à linha de frente foi bastante enfatizada. Inclusive, a população demonstrou sua gratidão a esses profissionais de diversas maneiras, aplaudindo seu trabalho, expondo tecidos nas janelas, com mensagens de apoio, com postagens com hashtags, demonstrando reconhecimento nas redes sociais, etc. Já no segundo momento da pandemia, contudo, o termo linha de frente passou também a ser compreendido como uma certa autorização para circular no espaço social comum, ou, em outras palavras, como uma autorização moral para sair de casa. Tal fato, no contexto político brasileiro, no qual a magnitude da pandemia é minimizada, acaba por estimular
a abertura de outros serviços vistos como não essenciais, com a finalidade de alavancar a economia do país. Então, por exemplo, shoppings, bares, restaurantes e academias voltam a funcionar, pois são considerados como essenciais para determinado setor da população. E aí, num terceiro momento da pandemia, é possível afirmar a ineficácia do Brasil em gerenciar e garantir a estabilidade dos setores ditos essenciais, aqueles da chamada linha de frente. Então, por exemplo, o título de uma reportagem publicada em julho de 2020, Antes aplaudiam, os profissionais da linha de frente da Covid-19 que enfrentam atraso de salário, concretiza não apenas a falta de planejamento por parte dos entes administrativos, mas também a desvalorização desses profissionais num prazo temporal bastante curto. Vivemos no Brasil atualmente uma forte tensão política, no interior da qual as demarcações da chamada linha de frente cada vez se esgarçam mais. As trincheiras que delimitam o aliado e o inimigo, base para a compreensão do termo linha de frente, acabam se diluindo na compreensão que os próprios sujeitos têm, com base ali em seu alinhamento político e ideológico e em sua compreensão dos fatos do mundo. Os governos, juntamente com os cidadãos, são os que afinal determinam quais são as funções mais essenciais e, portanto, definem quem deve estar no contato mais direto com o vírus em nome da preservação da saúde da população. A linha de frente, afinal, só pode ter uma existência eficaz quando há uma separação, por um lado, entre os espaços mais engajados no combate e os espaços mais seguros, e por outro, entre os serviços essenciais e os que podem permanecer sem funcionar por um tempo. Se toda a população ocupa espaços de alto risco de contaminação em meio a uma pandemia, a linha de frente perde tanto sua eficácia quanto seu motivo de existência, pois não é mais somente ela responsável por enfrentar primeira e diretamente o inimigo. Nesse sentido, a linha de frente no Brasil não é apenas uma, mas essencialmente duas. Há uma linha de frente mais sanitária, de combate ao vírus na área da saúde, e outra linha de frente mais política, na qual os cidadãos lutam diariamente tanto por ações de contenção do espalhamento do vírus e do contágio, quanto de manutenção digna de sua condição social e humana durante a pandemia. Lembremos que o Brasil viveu momentos conturbados no Ministério da Saúde, tendo ficado inclusive meses sem ministro, e o auxílio emergencial do governo federal, quando aprovado, não chega a cobrir as despesas básicas das famílias brasileiras. No entanto, para poder funcionar num país como o Brasil, a linha de frente deveria ser plural, as linhas de frente. Assim, é fundamental insistir em que a reflexão sobre a linha de frente deve, portanto, considerar os diversos fatores que participam de sua compreensão. Para finalizar, então, eu convido todas e todas a acessarem o link deste verbete na íntegra, assim como o portal online do InformaSUS e das lives de todos os outros verbetes, cujos links eu vou deixar na descrição desses vídeos no YouTube. Um abraço a todos e a todas.